E aí pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram as seguintes frases? O coronavírus é uma criação chinesa de laboratório. O objetivo da China é quebrar o Brasil para poder comprar as empresas brasileiras a preço de banana. Esse vírus não é tão letal assim. Isso tudo é para causar histeria na população. Eu não conheço ninguém que morreu, então se eu não conheço, o vírus não existe. Vocês devem conhecer pessoas que acreditam nessas frases. E mesmo com provas científicas, mesmo com estudos rígidos provando que tudo isso é mentira, que o que elas dizem é mentira, elas ainda continuam dizendo que isso é verdade. Elas continuam na negação da realidade. E para comentar sobre isso, eu queria trazer o pensamento e uma pesquisa do psicólogo Leon Festinger. Ele dizia que um homem com uma convicção é um homem difícil de mudar. O Festinger é conhecido e considerado, até hoje, como referência na psicologia social, porque ele desenvolveu algumas teorias importantes, como a teoria da dissonância cognitiva. E é sobre essa teoria que eu quero falar hoje, no vídeo. É uma teoria da psicologia, não da psicanálise, mas eu acho ela extremamente importante para a gente entender o Brasil hoje. Em um de seus livros, eu vou colocar o nome do livro aqui na descrição do vídeo, o Festinger nos mostra o apego das pessoas às suas ideias, ainda que a realidade ao redor dessas pessoas fosse totalmente diferente. Sobre a convicção do homem, o Festinger também dizia: diga a ele que você discorda e ele não irá mais ouvi-lo. Mostre a ele fatos ou números e ele questionará suas fontes. Apele à lógica e ele não conseguirá entender seu argumento. Nesse livro, ele vai nos mostrar como ele desenvolveu essa teoria da dissonância cognitiva. E foi da seguinte forma, pessoal, ele foi observando o que estava ocorrendo em uma seita lá nos Estados Unidos, onde uma dona de casa, que fazia parte dessa seita, dizia ter informações extraterrestres, ela tinha contato supostamente com extraterrestres, e esses extraterrestres revelaram a ela que existiria um dilúvio, que aconteceria um dilúvio aqui no planeta Terra, e que a vida iria acabar. Só que depois, chegando a essa data do suposto dilúvio, o dilúvio não aconteceu. Então a profecia falhou. E mesmo assim, mesmo as pessoas enxergando a falha da profecia, essas pessoas continuaram apegadas a ela, a essa ideia, e elas começaram a criar diversos argumentos para poder justificar esse não fim do mundo. Ou seja, não foi um erro. As pessoas começaram a criar uma espécie de realidade paralela para continuarem com aquela crença, negando qualquer tipo de informação que as contrariasse. E por que isso ocorre? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em enxergar um erro, em aceitar que algo ali que elas pensavam, que algo que elas acreditavam, simplesmente não existe? Ou simplesmente que elas estavam erradas? Porque, pessoal, para reconhecer que elas erraram, para reconhecer que aquilo era mentira, que elas foram enganadas, talvez, isso poderia causar uma dor insuportável para essas pessoas. Então, elas continuam na negação, criando essa outra realidade para evitarem a dor. E a tendência, segundo o Festinger, muitas vezes é que tais pessoas fiquem ainda mais rígidas em suas crenças. Ou seja, não adianta você querer desmistificar aquilo. Elas vão ficar acreditando cada vez mais. Olha o tamanho da dor dessas pessoas. Então, na psicologia, a dissonância cognitiva ela pode ser entendida como um estresse ou uma espécie de desconforto que percebemos quando temos duas ideias contraditórias ou incompatíveis, ou quando nossas crenças não estão em harmonia com aquilo que praticamos. Flexibilizar alguns pontos de vista
e posições a respeito dos mais diversos temas é e sempre foi um dos grandes desafios da humanidade. E o que nós vemos hoje, atualmente, aqui no Brasil, são pessoas extremamente sem paciência, sem tolerância, pessoas que não conseguem entrar num diálogo saudável, pessoas que não aceitam posições contrárias essas, antíteses, que quebram a tese delas. Por exemplo, essa do coronavírus, né? Então são pessoas extremamente rígidas. Nós vemos então, né, um mundo interno dessas pessoas com um ego muito frágil, pessoas regredidas, que acabam sofrendo, pessoas que não têm estofo narcísico para aguentarem uma contrariedade. Então elas acabam sofrendo e também fazendo com que as pessoas que convivem com elas sofram também. Afinal, é muito complicado você conviver com quem é extremamente rígido. Você está vendo que a pessoa não está bem, você está vendo que a pessoa está sofrendo e ela continua acreditando naquilo. Ela não quer ceder, é muito difícil. É muito complicado, principalmente para quem convive. E aí eu te perguntaria, o que você está evitando? Qual dor você evita? E qual realidade paralela você tem criado para poder fugir das suas questões? Para fugir da tua angústia? Então, para a gente poder confrontar essa angústia de uma maneira mais elaborada, eu te convido a vir fazer terapia na nossa clínica, né? A se implicar no processo de análise, para poder aprender a suportar melhor essas questões tão difíceis de serem olhadas. Questões talvez tão infantilizadas no nosso ser e que até hoje nos incomodam. E por que você ainda está fugindo disso? Perceba se você também não está vivendo com uma espécie de dissonância cognitiva. E aí eu te pergunto, quando você foge, para onde você volta depois? Para a mesma realidade.